Atenção, alunos do terceiro ano da Escola Francisco Nunes. Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, essa atividade aqui é a nossa primeira atividade, tá certo? Que eu cheguei a explicar lá no dia do primeiro encontro. Só que lá o tempo ele era muito curto, tá certo? Então, eu vou fazer uma explicação aqui para vocês entenderem melhor este texto que fala sobre a arte dos povos originários da Amazônia. Tá? Este assunto aqui ele é abordado por conta da COP30 que vai acontecer em 2025 lá em Belém. Tá bom? A COP ela é a Conferência das Partes, onde a ONU realiza uma convenção para discutir sobre as mudanças climáticas no planeta e possíveis decisões para assinar acordos diminuindo a emissão de gases poluentes. Gente, aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó: a arte dos povos originários na Amazônia é uma expressão rica e diversificada que reflete a profunda conexão dessas comunidades com a natureza e suas tradições ancestrais. Então, logo de início, a gente já percebe que a arte dos povos originários tem uma profunda conexão com a natureza, ou seja, ela depende da natureza para buscar inspirações. E os seus povos ancestrais, eles deixam conhecimento para as futuras gerações. Geralmente são culturas que vão passando de geração em geração. Continuando aqui o texto, ao longo dos séculos, esses grupos indígenas desenvolveram formas únicas de expressão artística, que vão desde pinturas corporais até esculturas, cerâmicas e tecelagens, todas carregadas de simbolismo e significado cultural. Tá? Este simbolismo aqui geralmente é o que traz como referência, né, símbolos da natureza, traços de plantas, de peles de animais. E assim os índios vão observando a natureza e vão produzindo as suas obras de arte, seu trabalho. Vale lembrar para vocês que as obras de arte indígena, elas não são somente para serem admiradas. Geralmente, na maioria das vezes, elas têm um valor de funcionalidade. Ela serve para alguma coisa, entendeu? Se eles confeccionam um cesto, por exemplo, esse cesto vai servir para carregar frutas, carregar às vezes criança, e assim vai. Então os indígenas, toda a sua arte tem uma função utilitária, tá certo? E tem também o significado cultural que faz parte das suas tradições. Aqui no outro parágrafo, gente, vai dizer assim, ó: a pintura corporal é uma das formas mais distintivas de arte na Amazônia. A pintura corporal. Quer dizer o quê? Essas pinturas corporais, elas vão variar de tribo para tribo. Cada tribo vai ter uma pintura corporal característica, tá? Com desenhos e grafismos específicos. Continuando aqui, olha: utilizando tintas naturais extraídas de plantas e minerais locais, os indígenas criam intrincados desenhos em seus corpos como uma forma de se conectar espiritualmente com a natureza, representando animais, plantas e elementos sagrados. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte, olha, essas pinturas corporais, elas representam
animais, plantas, mas elas não são o desenho dos animais, das plantas como eles são na natureza. Eles aproveitam alguns traços e criam formas abstratas. Eles não vão criar figuras, imagens figurativas, desenhar aquele animal como ele é na natureza realmente. Não, eles vão utilizar ali algumas formas, alguns desenhos que aparecem nos animais para poder fazer essas pinturas corporais, tá certo, gente? Então, cada padrão e cor utilizado tem um significado específico, transmitindo narrativas sobre a história do povo e suas crenças. Então, a pintura corporal indígena, ela é bem diferente da nossa tatuagem, né? A nossa tatuagem é uma tinta permanente que as pessoas usam. Já a pintura corporal não, eles usam a pintura corporal indígena, eles vão usar elementos da natureza para fabricar tintas, e também ela vai ter uma conexão espiritual, não é só uma questão de beleza, de estética, como na maioria das pessoas elas fazem suas tatuagens. A pintura corporal indígena, ela tem significados mais profundos, que tem a ver com a vida coletiva daquela tribo também, tá? Aqui no outro parágrafo vai dizer assim, olha, as esculturas, vai falar sobre esculturas agora, as esculturas amazônicas muitas vezes são esculpidas em madeira e representam figuras mitológicas, animais e seres espirituais. Olha, é interessante vocês entenderem aqui que essas esculturas são esculpidas em madeira, tá certo? Eles não vão ficar derrubando árvore para fazer escultura, eles pegam as árvores que já caíram, né? As madeiras que já estão ali na natureza, e dali eles vão reaproveitar. Então essas peças não são apenas obras de arte, mas também objetos rituais que desempenham um papel importante em cerimônias religiosas e festivas. Então, como vocês estão vendo, a arte dos povos originários sempre vai ter uma função utilitária. Ela não vai servir só para embelezar um ambiente. Ela vai servir para outras coisas mais. Ou coleta de alimentos, ou suporte para carregar alguma coisa. E aqui nesse caso da escultura, ela vai servir como um objeto que vai trazer o lado espiritual, né? Ela vai fazer parte de cerimônias religiosas e festivas. Continuando aqui, olha, as esculturas são habilmente entalhadas, quando eles pegam aquelas ferramentas e começam a entalhar a madeira, né, fazendo aquelas cavas assim, até que ela ganha uma forma. Elas são entalhadas para capturar a essência dos elementos retratados, transmitindo uma sensação de movimento e vitalidade. Então, aqui na escultura dos povos originários, vocês vão continuar percebendo a conexão com a natureza, e aqui principalmente a questão da espiritualidade de cada tribo vai transparecer nessas esculturas. E na cerâmica, aqui no outro parágrafo, diz assim: a cerâmica amazônica, ela é outra forma de arte intrinsecamente ligada à vida cotidiana e aos rituais das comunidades indígenas. Olha, por exemplo, aqui os potes, pratos e utensílios cerâmicos são decorados com padrões geométricos e representações de animais. Então, quando você ouve aqui as palavras dos objetos, os potes, os pratos, os utensílios cerâmicos, esses objetos, todos eles têm uma função utilitária, eles servem para a coisa do dia a dia. Assim como os nossos pratos, as nossas colheres, só que no caso deles,
E o que a gente vai perceber diferente? São decorados com padrões geométricos e representações de animais. E essas decorações, elas vão trazer aquela conexão com a natureza, com a vida deles na floresta, refletindo a estreita relação entre os indígenas e a fauna local. Isso aqui é a conexão do índio com a própria natureza. Além disso, muitas vezes as cerâmicas desempenham um papel ritual, sendo utilizadas em cerimônias sagradas e rituais de cura. Então não é só as esculturas de madeiras que estão associadas às cerimônias religiosas, tá? As cerâmicas também estão com essa relação. Tá? Eles utilizam para vários rituais. Aqui no outro parágrafo, pessoal, é sobre a tecelagem. Olha, as tecelagens também são uma expressão artística significativa na Amazônia. Os indígenas produzem belos tecidos a partir de fibras naturais, como algodão e fibras de plantas locais. Esses tecidos são muitas vezes eles apresentam padrões intricados e coloridos, contando histórias sobre identidade cultural, mitologia e relações sociais das comunidades. Então, como vocês podem ver aqui, até na tecelagem, né, que é a produção de roupas, de tecidos, nós vamos perceber a íntima relação com a natureza, porque eles vão estar representando a identidade cultural deles, que é aquela vida na floresta, a mitologia, as crenças, né, as coisas que eles acreditam e as suas relações sociais nas comunidades. Tá? Vale lembrar para vocês que a tecelagem também ela vai ser uma identidade de determinada tribo. Não são todas as tribos que vão produzir roupas e também as tribos, elas não vão produzir igual a outra tribo, não. São sempre diferenciadas. Cada uma tem o seu jeito de ser, cada uma tem o seu jeito de fazer a sua produção, tá? Cada tribo tem sua identidade cultural. Vocês não vão ver uma mesma obra em duas tribos diferentes. Isso não vai acontecer na cultura dos povos originários, tá? Então, gente, aqui no último parágrafo, olha, é crucial reconhecer a importância da preservação e respeito pela arte dos povos originários na Amazônia. Essas manifestações artísticas não apenas enriquecem a herança cultural dessas comunidades, mas também proporcionam uma janela única para compreender a profunda ligação entre os indígenas e o ambiente que habitam. É a relação aqui, olha, a relação deles com a natureza, expressa nas suas obras de arte. Respeitar e valorizar a arte indígena na Amazônia contribui para a preservação não apenas da cultura. Olha, uma palavra importante aqui é preservação, ó. Não apenas da cultura, mas também da biodiversidade, dos ecossistemas únicos dessa região tão vital para o planeta. Tá certo? Então aqui, os povos originários, vocês vão perceber no geral que eles são fundamentais para a sobrevivência do nosso planeta. Cada membro dos povos originários estando lá, eles sobrevivem da floresta, eles mantêm a floresta de pé. E essa floresta de pé, ela é fundamental para a preservação da vida no planeta. Então nós temos aqui uma escultura, aqui nós temos uma pintura corporal, tá bom? Uma pintura corporal. Tem um cocar também, que é outro tipo de arte que eles fazem com plumagens, penas de animais, né? São os cocares.
brincos e tudo mais. Aqui nós vamos ter uma cerâmica, tá bom? Essa aqui é uma cerâmica marajoara, ó. E aqui um exemplo de tecelagem. Essa tecelagem aqui já é produzida por índios de outros países, tá bom? Que fazem fronteira com o Brasil, mas que também estão dentro da floresta amazônica. E aqui, pessoal, nós vamos ter a atividade sobre a arte dos povos originários na Amazônia. Tá bom? Aqui tem as questões. Qual é uma das formas mais distintivas de arte na Amazônia? Aí vocês vão marcar uma alternativa apenas, tá? Isso aqui tá só de marcar, tá bem fácil. Que tipo de material é frequentemente utilizado para esculpir as figuras mitológicas na Amazônia? Tá aqui, olha. Escolhe só uma. O que as esculturas amazônicas representam frequentemente? Você vai ler, compreender o texto. Essa aqui é uma primeira atividade. Ela é uma atividade simples, não é tão difícil, mas que serve para dar início ao conhecimento sobre a arte dos povos originários, tá certo? Aqui na quarta, qual é o principal material utilizado na produção das cerâmicas? Ó, essa questão aqui não tá a resposta correta aqui, ó, porque não é nem plástico, não é nem papel, nem vidro, nem madeira. A cerâmica ela é produzida a partir do barro, tá bom? Vocês coloquem aí, barro. A quinta, o que as pinturas corporais representam na Amazônia? O que elas representam? Vocês vão ler aqui e procurar a alternativa correta. A sexta, em que tipo de cerimônias as esculturas amazônicas desempenham um papel importante? Bom, faz a leitura do texto. Aqui, qual é a matéria-prima? Olha, esses espaços que ficam aqui, pessoal, é vírus no computador, tá? Não é eu que estou errando, não. Tenho que mandar fazer uma limpeza de vírus aqui. Então, qual é a principal matéria-prima utilizada nas tecelagens na Amazônia? Aqui, matéria-prima, que você vai fazer esse exercício e vai servir como fixação do conhecimento que você adquiriu no texto, na explicação. Na oitava, o que os tecidos produzidos nas tecelagens frequentemente representam? Bem fácil também. Nona, qual é a função ritual das cerâmicas na Amazônia? É uma decoração doméstica, é a utilização em cerimônias religiosas e rituais de cura, brinquedos para crianças, arte abstrata. E a décima, por que é importante preservar e respeitar a arte dos povos originários na Amazônia? Por razões econômicas, porque está na moda, contribui para a preservação da cultura e da biodiversidade? Não é importante? Você vai buscando as alternativas corretas aí, tá, gente? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, perguntem aí nos comentários do vídeo aqui no YouTube também. Façam os comentários de vocês, coloquem os nomes para mim poder saber os alunos que estão participando. Já serve como ajuda, como frequência também, tá? Curtam o vídeo aí, compartilhem com os outros colegas também, que eles precisam, tá? Os que são do terceiro ano, eles precisam também ouvir e ver essa explicação desse texto. Agradeço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.